Oi, gente, tudo bem? Então, vamos ao vídeo de hoje. Várias pessoas me pediram para falar do filme, do documentário Democracia em Vertigem, que é um documentário que foi aclamado em vários festivais internacionais, como Sundance, e que agora chegou à Netflix, e que fala de um tema muito importante para a gente, que é a política brasileira, e também como a gente chegou nesse fundo do poço em que a gente está agora, né? Bom, eu gosto muito desses documentários com um tom pessoal, em que o documentarista aparece, narra, é um personagem, sabe? Tipo o pai dos blockbusters, dos documentários como Michael Moore. E é isso que a Petra Costa faz, tá? Então, a gente vai falar disso. Bom, a Petra Costa é a narradora desse documentário, a autora, a diretora e tudo, né? E ela narra em primeira pessoa e começa dizendo que tem quase a mesma idade da democracia brasileira, já que ela nasceu em 1983. Aí ela põe uma imagem dela bebê nos ombros do pai, apreciando a multidão, pedindo direta já. É muito legal ter essas imagens da pessoa. E a Petra é uma jovem cineasta de 35 anos, neta de uma família riquíssima, né, de empreitores da Andrade Gutierrez, que é uma das maiores do Brasil, e filha de pais de esquerda, que tiveram que lutar na clandestinidade durante a ditadura militar. Ela conta que seu nome é uma homenagem a Pedro Pomar, que foi um fundador do PCdoB, assassinado pelos militares. E o seu filme, o Democracia em Vertigem, está cheio de contrastes, de oposições, de lados opostos, de dicotomias. Há muitas cenas filmadas por drones para mostrar a imensidão de Brasília, que é, como a gente sabe, uma cidade planejada, mas também, como lembra a Petra, é planejada também para manter o povo afastado. Há um contraste muito grande desses espaços. A gente vê, por exemplo, enormes espaços vazios, como o Palácio da Alvorada, que aparece em várias cenas, e espaços lotados com multidões. A gente tem o próprio espaço, uma espécie de fosso, né, que separa o Palácio da Alvorada dos gigantescos gramados usados para as manifestações que a gente vê em Brasília. Temos os espaços cheios no sindicato, temos o Senado lotado, depois o Senado vazio, com um funcionário reconstruindo a bandeira azul e as palavras ordem e progresso. A gente tem a festa da democracia, que são as eleições, e a comemoração das vitórias. E é bom a gente ver essas vitórias, né, essa comemoração da vitória, principalmente de 2003, por exemplo, né, da primeira eleição do Lula, porque a gente vê a diferença do que foi a posse, né, no dia 1º de janeiro de 2003 e o que foi agora em 2019. Né, em 2013 a gente tinha até policiais molhados, né, então os manifestantes estavam lá comemorando, né, se molhando e molhando os policiais que estavam na mesma festa, comemorando junto com o povo. Muito diferente agora. E também no filme há os espaços vazios, representados pelas empreiteiras, pela elite, pelos donos do poder. Então tem esses espaços vazios e os espaços cheios do povo. Num ponto do filme, a Petra narra um diálogo entre um político e um empresário. Você por aqui? Pergunta o político. E o empresário responde, nós sempre estivemos aqui, vocês é que ficam mudando. E além dos voos dos drones, dessas cenas, né, dos voos dos drones, há várias caminhadas também. A primeira que a gente vê é com o Lula demorando para atravessar o Congresso depois dessa primeira vitória dele, né, em 2003. É como se ele estivesse moldando argila, isso que a narração diz, né, moldando seus aliados. A narração enfatiza como demora para ele atravessar aquele pedaço em meio a tantos braços. E mesmo assim, esses braços dos deputados são muito menos, né, muito menores que aqueles que tocam no Sindicato dos Metalúrgicos quando ele sai para ser levado à prisão. E mais para o final do documentário, a gente vê o Bolsonaro passando sem interrupções no Congresso, mostrando quão insignificante ele era antes dessas eleições que ele venceu, né, quão baixo clero, né, ele era, e como ele era um representante de nada, né, a não ser de si mesmo e da sua monumental estupidez. Então o documentário está cheio de imagens exclusivas e ótimas sacadas, como a análise da postura do Michel Temer na posse da Dilma em 2011. A volta que ele dá para sair na foto é uma coisa que a Petra explora com bastante humor até. O abismo que o separa, né, que separa Temer e a Dilma. Como ele segura as mãos. A gente vê, sem sombra de dúvida, como ele é uma figura nefasta. E outra figura nefasta é o Aécio Neves, né? A gente
Eu espero, pelo menos, que a história nunca os absolva. E aí, quando aparece o Pulha, do Eduardo Cunha, a gente já tinha quase esquecido dele, né? Foram tantos personagens sórdidos, né, nessa história toda, mas claro que o Cunha foi um dos gangsters, né, com maior protagonismo. Uma coisa que não está no documentário, mas eu vi numa entrevista que a Petra deu à revista Marie Claire, foi que ela não recebeu resposta para entrevistar Sérgio Moro. Ela fez vários pedidos, não recebeu resposta, o que é bastante comum entre políticos e celebridades, né? Então ela só pôde entrevistá-lo por 1 minuto num evento. Aí ela perguntou para ele se ele temia que a Lava Jato, que é uma cópia, né, da Operação Mãos Limpas da Itália, trouxesse para o Brasil uma figura como Berlusconi. Segundo a Petra, o Moro riu e disse que esperava que não. E eis que agora a gente tem uma figura que faz Berlusconi parecer um santinho competente, né, comparado com o que a gente tem aí. A Petra também fala nessa entrevista da Marie Claire que depois de filmar 40 horas a votação do impeachment no Senado, ela tinha mudado de cara. Ela, a documentarista, né, ela tinha dificuldade para sorrir. Ela não diz isso no documentário, mas quando ela coloca imagens meio que sobrepostas do Lula em suas trajetórias, em suas muitas trajetórias, né, de várias campanhas, né, como que ele era no Sindicato dos Metalúrgicos, né, nas greves dos anos 70, né, no começo dos anos 80, na campanha de 1989, né, depois na campanha de 94, de 98, de 2002, a gente vê como o semblante dele mudou. Eu lembro muito do Lula, o Lula de São Bernardo do Campo, o Lula da campanha de 89, e se vocês virem fotos dessa época, ele nunca sorria. Ele não era uma pessoa sorridente, ele estava sempre meio carrancudo, barbudo, carrancudo, né? Então a sua mudança realmente foi gigantesca. Eu não sei até que ponto ele mudou de discurso também, né? Porque, ao contrário do que juram os reaças, o Lula realmente nunca foi comunista. E aí é muito bom também que a Petra pontua que foi removida a primeira mulher eleita do país, a Dilma, né, e substituída por um ministério sem mulheres, só com homens brancos, né, e as imagens deixam isso daí, né, muito claro. E eu também gosto dessa decisão inteligente da Petra, que ela não gasta imagem, ela não gasta tempo com essas imagens de figuras coadjuvantes ou figurantes mesmo, com a Marcela Temer. Acho que a Marcela Temer nem aparece, né? Porque realmente ela não é importante nesse panorama. Ela, né, a mulher do Bolsonaro hoje, elas são importantes como cortina de fumaça, mas para mais nada. O documentário vai e volta, né? Ele fala da construção de Brasília, do golpe de 64, de como a gente, como nação, nunca prestou contas com a ditadura militar, fala do golpe de 2016, né? Para quem não acha que foi golpe, foi mesmo, né? Acho que o documentário e os livros de história não deixam muita dúvida sobre isso, mas todos esses vais e vens do documentário são muito pertinentes. A Petra dedica um pouco de tempo às jornadas de junho de 2013, né, que começaram contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. É sempre bom lembrar que a Dilma tinha 65% de aprovação quando esses protestos começaram. Protestos que, na minha opinião, ainda precisam ser bem melhor estudados, né? Porque foi nesse momento que a direita começou a crescer. E aí, eu, assim, né, olhando para trás, eu me orgulho de não ter participado dessas passeatas, sinceramente. Eu me lembro que as bandeiras, né, as pautas desses protestos eram muito difusas, muito mal especificadas. O pessoal não estava sabendo exatamente por que estava saindo às ruas, para protestar contra o que exatamente, né? E também eu me lembro de falar, inclusive no meu blog, que eu me recusava a marchar de lado dos fascistas, né? Por que eu ia estar na mesma passeata marchando ao lado de misóginos, né, de racistas, né? Não tinha porquê. E eu também me lembro de quando a gente... quando esse pessoal que estava saindo, muito desse pessoal que estava saindo pela primeira vez na vida para protestar, o que eu acho muito digno, sair para protestar, né, desde que se saiba exatamente por quê, e esse pessoal dizia assim, o gigante acordou. E aí eu me lembro de mim, de várias outras feministas, ativistas em geral, dizendo que a gente não estava dormindo. Como assim acordou, né? A gente sempre esteve nas ruas, sempre esteve protestando, né? Bom, eu creio que o documentário
erra um pouquinho ao não mencionar nem a Copa, né, de 2014, que foi um dos motes, né, dos protestos também, nem as Olimpíadas, porque vocês devem lembrar que muitos dos protestos eram por hospitais e escolas padrão FIFA, né. Bom, no documentário também há cenas magníficas, como o enterro da Marisa, que é muito comovente, o discurso do Lula, as pessoas chorando antes dele ser preso, o Palácio da Alvorada retirando as coisas da Dilma. Nessa entrevista que eu li, da Petra, ela conta como ela deu sorte de poder filmar esse vácuo do Palácio da Alvorada, né? Então tem os colchões sendo removidos, e ela também pode entrevistar funcionários, né? Por exemplo, a mulher da equipe de limpeza dizendo que não existe democracia, que não foi o povo que tirou a Dilma. E a cena mais bonita, mais poética e pessoal é aquela da Petra, na minha opinião, né, dançando, girando na avenida, comemorando a vitória da Dilma em 2010. Aliás, o que me marcou nesse documentário, né, é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas é bom sempre relembrar, que foi a dignidade da Dilma. Pouca gente aguentaria o que ela aguentou, de cabeça erguida, sem desistir, sem renunciar, né? Aí, nessas horas que você vê a força dessa mulher. E eu posso não ter gostado do segundo governo da Dilma, certamente a Dilma não era uma grande oradora, não é uma grande oradora, não foi uma grande articuladora, mas nesse ponto da força dela, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu. Nenhum desses homens honrados, desses machões, cidadãos de bem que a gente vê por aí, suportariam o que ela suportou. O documentário também dedica algum tempo a um dos capítulos mais vergonhosos da nossa história, a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, com todos aqueles políticos corruptos agradecendo a família e a Deus. Aí a gente vê como foi importante o discurso, por exemplo, do Jean Willis, né, em que ele se diz: constrangido de participar desta farsa, desta eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Ele descreveu, assim, em pouquíssimas palavras, realmente o clima político do Brasil de 2016, que não é diferente, nada diferente do clima que a gente tem hoje. E o discurso do Bolsonaro, que veio logo depois, né, do discurso do Jean Willis, homenageando o coronel Ustra, né, o torturador brilhante Ustra, e isso daí foi um outro ponto marcante desses vários discursos hipócritas que teve na Câmara dos Deputados, né, no impeachment, porque a gente vê também que ninguém aplaude, né? O Bolsonaro vai lá, certo de que está lacrando, que está mitando, e tem vaias, né? Um silêncio meio que sepulcral ali das vaias. Então, naquele momento, se a gente fosse um país sério, o Bolsonaro seria caçado politicamente, né, e considerado inelegível para o resto da vida. Se bem que num país sério, né, um tipo como esse seria naturalmente inelegível, no sentido de que jamais seria eleito mesmo. Né? Eu discordo um pouquinho da análise da Petra, de que a elite rapidamente embarcou no barco do Bolsonaro. Porque o Bolso, como a gente sabe, não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção da elite, né? E nem da mídia que representa essa elite, né, que fala em nome dela. A elite queria o PSDB mesmo, né? Queria voltar ao PSDB. Mas aí, vendo que o Alckmin e outros candidatos de direita não conseguiam crescer, não conseguiam decolar, aí sim a elite passou a apoiar o Bolsonaro. Porque para ela, qualquer coisa, menos o PT, né? Vale mais acabar com a democracia e com o país do que a esquerda voltar ao poder, né? Para o mercado, para esse Deus mercado. Então, para esse Deus mercado vale tudo, até apoiar um sujeito que tinha fotos emolduradas no seu gabinete dos presidentes militares como seus heróis. Né? E como ele fala com muita hipocrisia, né? E sem corar, como esses presidentes militares defenderam a democracia. É muita hipocrisia, né? E para aqueles que vivem cobrando a autocrítica do PT, a gente tem nesse documentário uma pérola, eu acho, né, no bom sentido, que eu acho que é uma das falas mais sensatas do documentário, que é o ex-ministro Gilberto Carvalho dizendo: achamos que poderíamos ser amigos dos grandes. Esquecemos do que nos propunhamos na luta política com o que chamávamos pé dentro, pé fora. Ou seja, um pé na luta institucional, o outro na mobilização social. Ficamos concentrados no pé dentro. Começamos a fazer como os outros naquilo que condenávamos em financiamento de campanhas. É dali que vem a corrupção. Então, o Carvalho, né, ele lamentou não ter feito a reforma política. Já Lula, em outra fala no documentário, ele lamenta não ter votado a regulamentação da mídia. Né.
para mim, né, vendo o documentário, relembrando várias coisas, um dos maiores erros do PT nesse xadrez político, né, nesses últimos tempos, foi ter querido colocar Lula como ministro da Casa Civil, para blindá-lo da prisão. Aquilo soou realmente para as elites, né, como uma provocação, e aquilo serviu como gás para o pedido de impeachment. Talvez o impeachment teria acontecido de qualquer jeito, né, com ou sem a nomeação de Lula para o ministério, mas certamente demoraria mais, né? Mas, enfim, isso é uma análise para outro momento, e um documentário de 2 horas não tem como abranger tudo, teria que ser uma minissérie. Né? Eu amei Democracia em Vertigem, que é uma análise tão triste, quase fúnebre, sinceramente, né, da nossa história recente, e que faz chorar. Né? Eu falei com várias pessoas no Twitter que tinham visto o filme, né, e muitas, praticamente todas falaram que choraram muito, muitas disseram que não queriam ver porque não iam parar de chorar, né? Mas é muito, o filme tem que ser visto, tem que passar em escolas, tem que ser discutido, né? Tem muita coisa nesse documentário que é realmente importante para a gente entender como o país chegou a esse fundo do poço, né? O que eu acho, o que falta talvez no documentário uma contextualização mais internacional, né? Porque a subida da direita não é exclusividade brasileira, não está acontecendo só aqui, né? É todo um projeto mundial. E também uma imagem que eu certamente incluiria e que ficou de fora no documentário foi aquela comemoração no puteiro da prisão do Lula. Aquilo diz tudo sobre o Brasil e sobre a misoginia que derrubou o Dilma. Não sei se vocês lembram. Ou seja, tinha uma outra figura nefasta, né? O cafetão e o gigolô, Oscar Maroni, que, né, o cafetão vive de explorar mulheres sexualmente, que já esteve preso por sonegação de impostos e outros crimes, que se candidatou a presidente em 2017 com o slogan: "O Brasil está uma zona e de putaria eu entendo". Bom, o que o Oscar Maroni fez? Ele convidou vários reaças, né, incluindo os moleques patrocinados pelo MBL, os moleques patrocinados do MBL, que fizeram propaganda do convite do Maroni, para estarem no seu puteiro para comemorar a prisão do Lula em abril de 2018. O Maroni ofereceu cerveja de graça e exibiu uma de suas prostitutas nua a um público de virgões que gritava "Me too, me too". E atrás dele tinha faixa saudando a ministra do STF, a Carmen Lúcia, e o juiz Sérgio Moro, que está tão em voga hoje em dia. Né? O Maroni prometeu mais cerveja se Lula fosse morto na cadeia. E nesse discurso dele, celebrando a prisão de Lula, o Maroni dedicou ao seu ídolo, né, disse que Moro, que ele teria um vale vitalício para frequentar o puteiro enquanto seu pau funcionasse. E ele também pediu para a Polícia Federal e o Ministério Público sortearem 5 agentes para frequentar o prostíbulo. Então essa imagem, essa cena dantesca, né, do nosso folclore político, é emblemática por mostrar como os juízes andavam próximos e eram tão cúmplices da bandidagem que eles fingiam combater, e por provar que os coxinhas, os reaças, né, além de terem muitos bandidos de estimação, também têm cafetão de estimação. E aí a Petra termina perguntando: de onde tirar forças para caminhar entre as ruínas e começar de novo? É o que a gente, que ainda ama o Brasil, apesar de tudo, tem que descobrir. Então, obrigada, gente, e até o próximo vídeo.